nossa próxima etapa, que tem o tema Autismo e Classificação Psiquiátrica, Avanços, Impasses e Alternativas, com Rossano Cabral Lima, ele que é psiquiatra de crianças e adolescentes, mestre e doutor em saúde coletiva pelo IMS da UERJ, professor associado e vice-diretor do Instituto de Medicina Social da UERJ, membro do Comitê de Saúde Mental da SOPERJ e do GT de Saúde Mental da SBP, autor do livro Somos Todos Desatentos, publicado pela Relume Editora em 2005, e coautor do Saúde Mental da Criança e do Adolescente, publicado pela Manoli em 2019. Eu agradeço imensamente também a presença do Rossano e lhe passo a palavra agora por cerca de 30 minutos. Tá ótimo, Maíra, te agradeço muito. Bem, bom dia a todo mundo. Eu estou vendo aqui pelo YouTube que já são mais de 300 pessoas assistindo, então é um sucesso, o congresso está bombando. Parabéns à comissão organizadora, agradeço à comissão organizadora pelo convite, para estar podendo participar desse quarto congresso. É ótimo estar nessa mesa, até porque várias das questões que a Inês já adiantou, eu vou tocar também, tenho certeza que vai ter continuidade com a apresentação do Roberto. Na verdade, pude assistir um pedaço da conferência do Mário Eduardo e acho que ele também já apontou coisas extremamente importantes na mesma direção que eu vou tentar seguir. Bem, eu tenho aqui uma apresentação, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Maíra, eu acabei colocando em tela inteira, só me dá um retorno se vocês já estão visualizando. Já sim, a gente já está conseguindo ver. Já, né? Uhum. Tá ótimo, obrigado. Bem, então, meu tema, né, Maíra já adiantou, minha apresentação também. O objetivo da minha apresentação, então, vai ser apresentar rapidamente a trajetória da classificação psiquiátrica sobre autismo até a concepção de TEA como um transtorno do neurodesenvolvimento, como a Inês já ressaltou, e indicando outras possibilidades de descrição e de compreensão desse quadro, e analisando os distintos impactos dessas outras modalidades no campo dos autismos. Bem, né, com o autismo a gente geralmente começa lá com Kanner, em 1943, com o texto Artigos de Distúrbios Autísticos do contato afetivo. Como a Inês ressaltou, durante várias décadas, pelo menos entre os anos 40 e os anos 70, o autismo ele vai pertencer ao campo das psicoses infantis. Ele vai ser tomado como uma psicose infantil precoce. E isso se dá por uma série de razões. Primeiro, que o termo autismo não foi inventado pelo Kanner, nem pelo Asperger, era um termo tomado de empréstimo da descrição da esquizofrenia do Bloiler, psiquiatra suíço, no qual o autismo era perda de contato com a realidade observada nos esquizofrênicos. Então, embora o Kanner quisesse descrever um novo quadro, ele estabeleceu aí, ao escolher a palavra autismo, um certo parentesco entre o autismo e as psicoses, nesse caso, a psicose esquizofrênica. Esse era um momento também que havia uma forte presença de concepções, né, principalmente concepções psicodinâmicas, que vão considerar o autismo e as psicoses infantis como resultado de distúrbios nas relações precoces entre a mãe e o bebê. Né? O autismo ainda mais precoce, a psicose um pouquinho depois. E esse também foi aquele momento das, Mário Eduardo já comentou isso também, das associações etiopatogênicas entre a personalidade das mães e os pais e o autismo dos filhos, né, a famigerada noção de mãe geladeira, coisas que já foram contestadas e refutadas. Pois bem, isso então molda uma certa figura do autismo, né? Claro que autismo como psicose não implica obrigatoriamente, por exemplo,
essa visão dos pais, mas, de qualquer maneira, o autismo estava circulando em torno, ou mesmo dentro do grupo das psicoses infantis. Quando a gente pega para consultar a primeira edição do manual americano e a segunda também, só havia essa categoria. Primeiro, reação esquizofrênica tipo infantil, e segundo, esquizofrenia tipo infantil, o autismo. Então, estava situado dentro dessa categoria. Na CID-9, que é, né, a classificação da Organização Mundial de Saúde, a nona versão, que começou a circular entre 77 e 78, você tinha essa categoria das psicoses com início específico na infância, que incluiu o autismo infantil e a psicose desintegrativa, né, a psicose de Heller, mostrando qual era a situação, qual era a localização do autismo dentro da classificação da psicopatologia naquele momento, como eu disse, fortemente influenciada por correntes psicodinâmicas, né, o modo como a psicanálise foi absorvida, principalmente pela psiquiatria norte-americana. Entre essas classificações, até a chegada do DSM-3, há uma série de tensões, debates, disputas internas ao campo psiquiátrico, que vai, né? Ele já também fez referência a elas, eu não vou me aprofundar muito nisso. Questões internas ao campo psiquiátrico vão fazer o autismo mudar a sua posição na classificação. Mas também questões externas, isso eu queria ressaltar rapidamente, isso está nesse livro do Guy Whale, The Autism Matrix, o que ele mostra, principalmente no contexto norte-americano, mas isso serve para outros contextos também, é que durante esse período, né, anos 40 e anos 70, como você tinha o que ele vai chamar de uma matriz institucional de custódia, ou seja, o tratamento para boa parte dessas crianças era serem colocadas em instituições fechadas, não havia muito valor e muito sentido em distinguir autista, psicótico, retardado nessa população que estava de uma maneira bem diferenciada, né? Todo mundo sabe aí o que as instituições totais e os manicômios produzem. Foi a partir dos anos 70 que um processo de saída dessas crianças, que já não mais crianças, muitas delas, né, das instituições, um fortalecimento das associações de familiares, dão mais visibilidade ao autismo, e isso vai influenciar no gradual reconhecimento do autismo como um quadro diferenciado dos demais. No DSM-3, isso aparece, então, com a radical separação entre autismo e psicose e a inclusão do autismo no campo dos transtornos invasivos ou globais do desenvolvimento. Isso persiste nas edições no DSM-4, na CID-10, né, com a inclusão da síndrome de Asperger, com essa concepção basicamente categorial, né, o autismo dividido em várias subcategorias, chegando ao DSM-5 com a concepção, um novo grande grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, mostrando essa tentativa da psiquiatria de alicerçar, de encontrar um alicerce epistemológico na neurociência, que inclui uma série de quadros, entre eles os transtornos do espectro autista. Então, né, rapidamente, eu vou passar aqui porque é o mesmo que está no próximo slide, né, essa noção de que você tem agora um espectro com níveis de gravidade, dependendo da intensidade do apoio necessário para aquela criança ou para aquele adulto, né? Então, incorpora um critério de funcionalidade e dois eixos, o eixo da comunicação social e o dos comportamentos tidos como restritos ou repetitivos. Bem, então, essa noção de espectro do autismo, ela passa a ser uma noção hegemônica, né? Ela não nasce com o DSM-5, ela aparece no DSM-5 já por influência de movimentos que vinham acontecendo pelo menos 10 a 20 anos antes. A CID-11, que já existe, já é possível ser consultada em inglês na internet, ela não existe assim em livro, como está aqui nessa ilustração, vai convergindo, a CID, com o passar das décadas, tem convergido cada vez mais com o DSM. Existem comitês em ambas as classificações que têm como tarefa
é a tentativa de fazer com que ambas convirjam. Então, você vai encontrar mais ou menos o mesmo, com pequenas diferenças, na CID-11. A CID-11 não faz essa graduação Rossano, de... Sim, desculpe lhe interromper, mas a gente sem está com problema. um chiado no seu som e a gente está achando que pode ser o seu microfone. Será que se você... Eu vou tirar e recolocar. Tá. Alô, alô? Tá melhor ou tá a mesma coisa? Eu acho que melhorou. Melhorou tá, agora. eu vou tentar continuar. Se precisar, você pode me interromper de novo, porque, de fato, se as pessoas não estiverem conseguindo ouvir bem, é preciso melhorar isso. Bem, Melhorou então, agora. melhorou, né? Obrigado, então. Bem, então, a CID-11 e o DSM-5, né, são cada vez mais próximos. Uma diferença é que a CID-11 não inclui aquele gradação, né, de nível leve, moderado e grave. Ela distingue o autismo, né? Os prejuízos são mais ou menos os mesmos. O subgrupo envolve se tem ou não tem problema de desenvolvimento intelectual e se tem ou não tem prejuízo na linguagem funcional. Pois bem, então isso, né, dá a impressão de um campo de descrição, de classificação do autismo bastante homogêneo, embora, né, o espectro inclua formas bastante heterogêneas. Mas o que eu vou apontar aqui, então, nesse restante da minha apresentação, é de que essa suposta pretensa homogeneidade, ela de fato não existe, embora a gente possa e deva aproveitar muitos aspectos da descrição do autismo no DSM-5 na CID-11, essa descrição não dá conta de todo o fenômeno. No autismo, na verdade, nenhuma descrição dá conta de todo o fenômeno, de alternativas a essa concepção hegemônica. Eu vou, então, apresentar algumas alternativas de uma maneira bem rápida. A primeira também já foi introduzida pela Inês. Ou seja, aparentemente, né, a partir do DSM-3 em diante, autismo e psicose infantil, do ponto de vista da classificação psiquiátrica, passaram a ser totalmente distintos, quadros que não se confundem. O único campo onde essa discussão ainda acontece de uma maneira bastante rica, é exatamente o campo da psicanálise, onde a discussão entre autismo e psicose ainda está colocada, continua a ser colocada. O que eu vou apontar aqui, então, é que, de fato, essa questão da relação do autismo e da psicose, ela vem sendo recolocada no campo da pesquisa sobre autismo, embora em outros termos. Alguns dados. Primeiro, algumas evidências de que você tem sintomas descritos como sintomas autistas, podem estar presentes em até 1/3 dos casos de esquizofrenia na infância. Então, há uma certa superposição entre um quadro e outro, do ponto de vista dos seus sintomas. Alguns autores, a principal é a Sulavov, consideram que a síndrome de Asperger, especificamente, representaria uma ponte entre o autismo e o transtorno de personalidade esquizoide, que é um transtorno que faz parte do grupo das psicoses. A CID-10, se vocês abrirem ela considera que episódios psicóticos podem ocorrer no início da vida adulta de pessoas com síndrome de Asperger, o que coloca em questão o próprio estatuto da síndrome de Asperger dentro do espectro do autismo, mesmo que ela não esteja explicitamente presente nas últimas classificações. E o DSM-5 inclui a possibilidade de surgir, principalmente nos autistas adolescentes, sintomas catatônicos, como a flexibilidade séria, que é tradicionalmente associada à catatonia da esquizofrenia. Então, para vocês notarem que mesmo dentro, né, da corrente principal do mainstream da psiquiatria, essa relação entre autismo e psicose ainda aparece, né? Se a gente pegar alguns artigos também dentro do mainstream psiquiátrico, vocês vão ver, né, espectro do distúrbio autismo e esquizofrenia, né, limites e incertezas. Aqui, traços autísticos numa amostra de pacientes adultos com esquizofrenia, prevalência e correlatos.
Então, me parece, como já foi apresentado, que há maneiras da gente estar se reaproximando dessa discussão. Uma delas está na classificação francesa dos transtornos mentais da criança e do adolescente. Como Inês já adiantou, não é para a gente substituir, não é, o DSM-5, classificação francesa, mas incluí-la nesse debate, né? Ela tem eu só vou apresentar aqui o que diz respeito ao autismo, né? Ela tem um eixo 1, que é composto de várias categorias clínicas de base, e o primeiro eixo agrupa transtorno invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia, transtornos psicóticos da infância e adolescência. Essa é uma tradução da versão revista de 2012 da classificação francesa, portanto, anterior ao próprio DSM-5. Então, nesse sentido, né, o autismo o autismo e transtornos invasivos do desenvolvimento vão estar descritos, né, com várias, inclusive com a síndrome de Asperger, próximas, né, por exemplo, das chamadas desarmonias psicóticas, uma categoria muito usada pela psiquiatria infantil francesa, tá? E mesmo próximo das esquizofrenias, do transtorno delirante, dos transtornos psicóticos agudos. Uma rápida olhada, porque acho que é essa questão, né, do diagnóstico diferencial, do refinamento do diagnóstico diferencial, é o mais importante, né? O que seriam as desarmonias psicóticas, então, a partir da classificação francesa? Seriam quadros um pouquinho mais tardios do que o autismo, de início um pouquinho mais tardio, com sintomas vários, incluindo instabilidade, inibições, manifestações fóbicas, histéricas, obsessivas, desarmonias na emergência da linguagem, na psicomotricidade, fracasso nas tentativas de escolarização. Por trás desses sintomas são supostos os seguintes traços ou mecanismos: uma ameaça de ruptura com o real, ausência ou má organização do sentimento de si e das relações com a realidade, uma tendência ao transbordamento do pensamento por afetos e representações muito violentas ou cruéis, uma angústia de aniquilação, angústias depressivas, angústias de separação, a possibilidade de ataques, do tipo ataques de pânico, a evidência de uma relação dual com uma incapacidade de acesso aos conflitos e aos modos de identificação mais evoluídos ou mais neuróticos, com predomínio de posições e interesses muito primitivos, e o recurso da criança a mecanismos de proteção, de adaptação e de controle, que são mobilizados para fazer frente aos riscos de uma desorganização associadas a esses traços e a esses mecanismos, o que acaba limitando a expressão da patologia a algumas áreas ou alguns períodos no desenvolvimento da criança, mas também implicam algumas restrições nas trocas com o outro. Ao lado, né, das desarmonias, a esquizofrenia da criança, um quadro também um pouco mais tardio em relação às psicoses, que vai evoluindo progressivamente depois de um episódio agudo ou subagudo, predominando dissociação, discordâncias, angústia psicótica, retraimento e desorganização da vida mental, com perda rápida daquelas capacidades adaptativas que já haviam sido adquiridas. Há menos manifestações delirantes do que na esquizofrenia do adulto, mas você pode ter ideias persecutórias, transformação corporais, fobias estranhas. O critério evolutivo da esquizofrenia persiste, né, uma evolução prolongada, com prejuízo da eficiência intelectual, e, segundo a classificação, pode também ser um modo de evolução de um transtorno invasivo mais precoce. Pois bem, então, desse ponto de vista, recolocar o autismo no campo das psicoses ou próximo não implica, como vocês veem, promover uma equivalência e eliminar a distinção entre esses quadros. É fundamental um diagnóstico diferencial, mas que também não deve se basear apenas em critérios epidemiológicos ou descritivos. É importante incorporar aspectos psicodinâmicos, estruturais e ligados ao desenvolvimento nessa discussão entre os pontos de aproximação, mas também dos pontos de distanciamento entre autismo e o campo das psicoses. Eu acho, então, que isso é um debate que foi excluído da psiquiatria, a partir da psiquiatria infantil, principalmente a partir dos anos 80, e que deve ser recolocado. Uma segunda possibilidade de outras leituras a respeito do autismo tem a ver
com um campo que vem sendo nomeado de, em inglês, Critical Autism Studies, os estudos críticos sobre autismo, que tem conexões com outros campos mais amplos, como, por exemplo, a Critical Psychiatry, a psiquiatria crítica, ou a Critical Neuroscience, neurociência crítica. Se vocês não conhecem, dê um Google rapidamente nesses termos, que vocês vão ver há uma produção importante, principalmente a partir do Reino Unido. Tem esse livro, Repensando o Autismo, que tem colaboração, inclusive, de colegas brasileiros, lá do Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu vou dar uma rápida pincelada, né? Os estudos críticos sobre o autismo partem, segundo os autores, de duas questões que estão interrelacionadas. Primeiro, é se o diagnóstico de autismo é cientificamente válido, e segundo, se um diagnóstico de autismo é útil na vida das pessoas assim rotuladas e das suas famílias. Esse campo tem 4 objetivos específicos como um campo crítico, né? Campo crítico aqui no sentido não um campo destrutivo, mas no campo que reflete e critica as suas próprias condições de conhecimento e os seus próprios pressupostos. Esse campo tem 4 objetivos específicos. Primeiro, questionar a base de evidências dos modelos biomédicos de autismo, principalmente essa tentativa, isso que a gente chama de reducionismo, né, de tentar abranger todo o autismo a partir do modelo médico, né? O modelo médico dá conta de parte, mas não dá conta de todo o autismo. Explorar o impacto do diagnóstico na experiência vivida de pessoas que foram diagnosticadas, oferecer uma crítica conceitual da produção, do consumo e da mercantilização do autismo no século XXI no contexto global, e, por fim, explorar ideias para a prestação de serviços e práticas que vão além do foco no diagnóstico. Eu vou, pelo pouco tempo que eu vou ter, eu vou explorar um autor, que é o Satiq Latif. Vou usar aqui, vou transcrever as afirmações dele. Embora se afirme que pesquisas recentes estão em relação a esse primeiro campo, essa primeira questão, né, da base de evidências, o que ele vai dizer? Embora se afirme que pesquisas recentes sobre desordens do espectro do autismo tenham mostrado claros determinantes biológicos, um exame mais detalhado de tais alegações revela que mecanismos causativos ou anormalidades biológicas não foram encontradas para o autismo, né? Não foram encontradas de modo definitivo. E seria justo dizer que a ideia veio antes da evidência. E a evidência agora está sendo moldada para se encaixar na ideia. É sempre bom a gente ter, a gente, né, precisa da ciência, pratica a ciência, mas é importante a gente perceber o quanto de pressupostos nossos, né, muitas vezes vêm antes das evidências que a gente quer buscar para confirmar esses pressupostos. Em relação mais especificamente ao diagnóstico, o que ele vai dizer? Não há discordante. É sobre se esses comportamentos equivalem a uma categoria natural que o rótulo diagnóstico representa. É justo, necessário ou útil, vai perguntar ele, né? Reduzir a personalidade, as experiências, as histórias diversas e os contextos de uma criança em crescimento com um cérebro altamente plástico a uma entidade unidimensional de espectro autista. Na verdade, isso se coloca em questão os dois modelos, né, para classificação dos transtornos mentais, o mais tradicional, que é o modelo categorial ou taxonômico, onde há uma demarcação clara entre os quadros e a normalidade, de tal maneira que o modelo é do tem ou não tem determinado quadro. E o modelo dos transtornos dimensionais, não há uma clara demarcação entre o transtorno e a normalidade, é exatamente essa noção de um contínuo ou de um espectro. Então, voltando ao Latif, o que ele vai dizer, uma consequência do modelo biomédico é que os diagnósticos psiquiátricos operam na prática como categoriais, como outros diagnósticos médicos ou cirúrgicos em que uma doença existe ou não existe. É claro que essa discussão é uma discussão que necessita um refinamento maior. Essa abordagem categorial, diz ele, é válida em cirurgias em que há fratura ou ausência de fratura, ou na medicina interna em que célula cancerosa está presente ou não está presente. No entanto, na psiquiatria, na saúde mental, existe um suporte teórico e empírico significativo para o conceito de dimensionalidade, que encoraja uma visão das apresentações como sendo variações de características e estados mentais que estão presentes num contínuo, numa linha de continuidade. Se concordarmos que estamos lidando com um construto dimensional e que existe um contínuo entre aspectos normais,
da personalidade e características autísticas, porque um sistema de classificação deve tratá-lo como uma condição categórica de modo binário, como tem ou não tem. Essas reflexões vão ser úteis para a gente chegar... Só mais um comentário, voltando ao Latif. Nosso objetivo é que, tomando alguma distância do diagnóstico do autismo, isso possa servir como ponto de partida para melhorar os cuidados, inclusive para aqueles que experimentam dificuldades associadas a tal diagnóstico, mas, na prática, não preenchem os critérios para o diagnóstico. O que a gente faz com quem não preenche todos os critérios? Manda voltar para casa? É claro que não. Essa discussão, então, me serve como ponte para a última parte da minha apresentação, que é um terceiro campo, que é a defesa dos direitos do autismo, né, que em inglês é Autism Self-Advocacy, e uma noção emergente, que é uma noção não de transtorno do espectro autismo, mas de condições do espectro autista. Essa é uma discussão, então, que surge principalmente no chamado movimento da neurodiversidade do autismo, que, por sua vez, é um braço, um desdobramento do movimento da deficiência, principalmente em torno do modelo social da deficiência. Eu não vou poder me estender aqui sobre isso, que dá uma importância bastante grande à própria voz dos autistas, levar até as últimas consequências o lema nada sobre nós sem nós. Então, se a gente for, por exemplo, na página de uma das principais associações de pessoas autistas internacionais, a Autistic Self-Advocacy Network, que seria mais ou menos a rede de defesa de direitos, de autodefesa, isso é importante, do direito dos autistas, o que a gente vai perceber é que há um novo vocabulário, há um deslocamento semântico operando, e isso não é sem consequências para o nosso campo, inclusive nós, predominantemente, profissionais do campo psi. Vejam, eu não vou ler tudo, eu vou aos pontos principais. O que está lá na página da ASAN? Vocês podem, está em inglês, eu traduzi. O autismo é uma variação neurológica, então aqui o termo variação já aponta para questões diferentes do que transtorno, doença, distúrbio, vou pular aqui, embora possa ser mais comum do que se pensava anteriormente, não é uma condição nova. Então, a noção de condição do espectro autista aparecendo. E vejam que interessante, mesmo quando o pessoal da ASAN pega os critérios do DSM-5, eles vão promover uma releitura desses critérios, muito parecido com o chamado efeito looping dos diagnósticos ou dos tipos humanos que o Ian Hacking escreveu, que os diagnósticos batem nas pessoas, mas as pessoas não são, as pessoas são classificadas pelo diagnóstico, mas diferente dos planetas ou dos átomos, as pessoas são afetadas e elas respondem discursivamente aos diagnósticos. Então, elas podem operar mudanças nesse discurso. Então, quais são os critérios que aparecem na ASAN? Experiências sensoriais diferentes, não patológicas. Formas não padronizadas de aprender e abordar a solução de problemas. O pensamento é profundamente focado em interesses apaixonados em assuntos específicos. Então, vocês veem um esforço para positivar algumas características que sempre vêm com uma carga negativa. Movimento atípico, por vezes repetitivo. Necessidade de consistência, rotina e ordem. Dificuldades em compreender e expressar a linguagem como usada na comunicação típica, não a linguagem em geral. As pessoas com diagnóstico do espectro do autismo muitas vezes continuam a lutar para usar a linguagem para explicar suas emoções e estados internos e para articular conceitos, o que não quer dizer que eles não experimentam nem entendem isso. Dificuldades em compreender e expressar a interação social típica, preferindo, por exemplo, a interação paralela, um outro modo de interação, e não ausência de interação. Vocês poderiam dizer, eu já vou caminhando aqui para o meu final, eu sei que meu tempo está quase estourando, vocês poderiam dizer, mas isso é o discurso de uma associação, no campo do ativismo, da militância autista. Não, esse discurso, esses conceitos já vão penetrando
no próprio campo psíquico. Se vocês forem na página, né, da famosa clínica Tavistock, parte hoje do Sistema Nacional de Saúde britânico, vocês vão ver aqui, eu não traduzi, a noção que eles usam é a noção de condições do espectro do autismo, tá? E dizem, além disso, como a condição do espectro do autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, não há cura, mas guiadas da família, educacionais e outras, que são disponíveis para ajudar criacionais e outras, que são disponíveis para ajudar crianças, adultos e suas famílias. Mesmo no discurso de figuras importantes da psicologia cognitiva, como a Francesca Appé, já há algum tempo, essa noção de que o autismo, as características autísticas, corresponderiam mais a um estilo cognitivo do que a um déficit cognitivo, já vem aparecendo. Se a gente pegar a principal figura do mundo da psicologia cognitiva sobre autismo, Simon Baron-Cohen, já em 2000 ele propôs o uso do termo diferença, pelo menos para ser aplicado para a síndrome de Asperger, achando que é mais neutro, justo, mais desprovido de valor do que termos como lesão ou a própria deficiência. E mais recentemente, ele apontou que a noção de neurodiversidade é revolucionária e é menos patologizante, porque dá mais relevância ao que a pessoa com autismo consegue fazer do que aquilo que ela não consegue. Então, para finalizar mesmo, né? Os TEA não correspondem a um bloco homogêneo, seja na apresentação fenomênica, seja nos achados neurobiológicos ou genéticos, sejam nas concepções psicológicas ou na própria experiência em primeira pessoa das pessoas autistas. Então, os critérios de uso de uma ou de outra concepção vai se ligar menos à correspondência dessa concepção do autismo sobre a realidade do autismo, ou seja, o que ele é de verdade, né? E muito mais a finalidade ou usos dessa concepção. A pergunta, então, deve ser para que ela pode ser usada, como é que isso restringe ou amplia as possibilidades de vida daquela pessoa e daquela família, seja no âmbito do tratamento, da escola, dos outros espaços sociais, conquista de direitos de cidadania, acesso a serviços e criação de novas identidades e de redes de sociabilidade. Era isso. Obrigado. Uma propaganda aqui, então. A gente vai falar depois, o nosso livro, Roberto Santoro, que vai falar logo depois de mim, o Manual de Saúde Mental da Criança e Adolescente, e um livro editado também, vocês podem encontrar, esse livro é mais fácil de ser encontrado aqui na editora Papéis Selvagens, resultado de um workshop internacional, que tem textos em diálogo entre o campo do autismo brasileiro e americano, na Itália, extremamente autista. Era isso. Obrigado.